1000 anos se passaram e seu nome ainda é o maior tabu do mundo Jujutsu. Ele não foi apenas um feiticeiro, ele foi um desastre natural com forma humana. Ryomen Sukuna não domina apenas a energia amaldiçoada, ele humilha. Prepare-se para entrar no santuário malévolo, onde a culinária é feita de carne humana e a única regra é a sobrevivência do mais forte. Hoje, vamos dissecar cada técnica, cada voto e cada domínio do ser que definiu o significado de especial. O rei voltou e ele está faminto. Clave. A técnica de Clave é uma das habilidades utilizadas por Sukuna. Diferente do desmantelar, que é o corte mais geral, Clave é uma aplicação mais direcionada e adaptável. A técnica inata de Sukuna, chamada de santuário, pode ser interpretada em japonês como um setor de cozinha de um palácio imperial. Nesse contexto, a Clave representa o ato de filetar ou preparar carnes resistentes, enquanto desmantelar seria o corte comum de vegetais ou peixes. A Clave tem a capacidade de se ajustar automaticamente com base na resistência do alvo e na sua própria energia amaldiçoada. Isso permite que ela seja eficaz contra oponentes de diferentes níveis de poder. Ela é comumente empregada para atacar seres vivos ou objetos que possuem energia amaldiçoada. Dentro da expansão de domínio, a Clave pode ser disparada repetidamente contra alvos com energia amaldiçoada dentro da área de efeito. Desmantelar. O desmantelar é a técnica de corte padrão e mais versátil de Sukuna. Dentro do seu santuário, enquanto o Clave é um bisturi de precisão adaptável, o desmantelar é uma lâmina de uso geral. Diferente do Clave, que geralmente requer o toque, o desmantelar funciona como um projeto invisível, que voa em direção ao alvo em velocidades extremas. A força do corte depende da quantidade de energia amaldiçoada que Sukuna coloca no disparo, no momento da execução, não se adaptando automaticamente à resistência do alvo como sua contraparte. Pode ser disparada como um único corte massivo capaz de fatiar prédios ou como uma rede de pequenos cortes rápidos, semelhante a uma serra elétrica. O ápice dessa técnica surgiu na luta contra Satoru Gojo. Sukuna aprendeu a expandir o alvo do desmantelar. Em vez de mirar em uma pessoa, Sukuna mira no próprio espaço e na existência, onde o alvo está lá. Isso permite ignorar qualquer defesa, incluindo o infinito de Gojo, pois o próprio mundo é fatiado. Para usar essa versão sem o tempo de preparação original, Sukuna agora precisa de um encantamento específico e alguns gestos manuais. Fuga. A técnica fuga, que significa abrir, também conhecida como fornalha, é a aplicação do fogo do santuário de Sukuna. Se Clave e o desmantelar são facas, fuga é o fogão, o forno que finaliza o prato. No conceito de Gege Akutami, Sukuna é um chefe brutal. Após preparar a carne com seus cortes, Clave e desmantelar, ele utiliza a fornalha para cozinhar o alvo. O termo japonês fuga é o comando para abrir a caixa de ferramentas ou o acesso às chamas que ele mantém guardadas. Diferente de seus cortes, a fuga é extremamente lenta e possui um alcance curto, inicialmente, para compensar isso contra oponentes rápidos. Sukuna geralmente imobiliza o alvo antes de disparar. No entanto, ela possui o maior poder destrutivo bruto do arsenal de Sukuna, sendo capaz de pulverizar maldições de nível especial como o jogo em um duelo de chamas. Para usar essa técnica contra múltiplos alvos fora de um X1, Sukuna impôs votos vinculativos. Ele limitou o uso da fornalha em lutas individuais, para que quando usada dentro do seu domínio, o alcance e a potência explosiva fossem multiplicados, o suficiente para destruir Shibuya ou Shikijutsu inteiras. O uso avançado de energia reversa. Se você acha que Sukuna era um monstro só num ataque, a técnica amaldiçoada reversa dele é o que torna ele tecnicamente imortal. Ele não apenas se cura, ele hackeia as próprias biologia e regras de Jujutsu. A reconstrução de órgãos vitais. Diferente da maioria, Sukuna pode manter seu corpo funcionando sem os órgãos essenciais enquanto os regenera. No início da obra, ele arrancou o próprio coração do corpo de Yuji para mantê-lo como refém e continuou lutando e conversando normalmente. Ele usa a técnica amaldiçoada reversa para circular o sangue e manter as funções motoras de forma artificial, algo que exige um controle de energia amaldiçoada que beira a perfeição. A aplicação mais avançada e insana foi vista na luta contra Gojo, quando um feiticeiro usa a expansão de domínio, a área do cérebro que processa a técnica começa a queimar. Sukuna usa a energia amaldiçoada para destruir a parte do seu próprio cérebro que está sofrendo um tipo de burnout, e no milissegundo seguinte usa a técnica amaldiçoada reversa para criar o cérebro novo. Isso permite que ele use o santuário malevolente várias vezes seguidas, ignorando o tempo de recarga, que qualquer outro feiticeiro teria que respeitar. A técnica reversa de Sukuna consome o dobro de energia amaldiçoada comum, mas Sukuna é tão eficiente que ele pode se curar enquanto ataca sem que sua produção
condição de dano diminua, sua cura é passiva e subconsciente. Enquanto outros precisam parar e focar para curar um membro, Sukuna regenera feridas profundas enquanto desvia de golpes, como se fosse um reflexo muscular. A expansão de Sukuna. A expansão de domínio Santuário Malévolo. Fukuma Mizushi é considerada uma obra-prima da feitiçaria, sendo descrita no mangá como uma técnica divina, o que a torna única, não apenas o poder, mas sua estrutura fundamental que desafia as leis de Jujutsu. Diferente de quase todos os outros feiticeiros, Sukuna não cria uma barreira para prender seus oponentes. O narrador de Jujutsu Kaisen compara isso a pintar uma obra de arte não no papel, mas no próprio ar. Ao permitir uma rota de fuga, já que não há barreiras físicas, Sukuna estabelece um voto vinculativo espontâneo. Em troca dessa generosidade, entre muitas aspas, o raio de alcance do seu domínio é expandido drasticamente, chegando até 200 metros. Dentro do santuário, Sukuna pode conjurar 2 tipos de cortes garantidos que atingem tudo sem parar. Cleave é aplicada automaticamente a alvos com energia amaldiçoada, seres vivos e feiticeiros. Ela se ajusta à resistência do alvo para cortá-lo em um único golpe. E Desmantelar é aplicada a objetos inanimados e coisas sem energia amaldiçoada. Enquanto o santuário estiver aberto, o alvo é fatiado milhares de vezes por segundo, até ser reduzido a pó. O santuário malévolo em si é uma estrutura física, um altar budista deformado com chifres e bocas. Embora o domínio não tenha barreiras, o santuário atua como um ponto de origem. Se o santuário for destruído ou se Sukuna sofrer dano suficiente para não conseguir mantê-lo, o domínio colapsa. Na luta contra Gojo e o grupo de Itadori, Sukuna mostrou variações avançadas. Mudança de condições, ele pode alterar as condições da barreira para torná-la pequena, do tamanho de uma bola de basquete, por exemplo, ou mudar o raio de efeito para focar todo o poder em um único ponto. A inclusão da fornalha, fuga. Como mencionado anteriormente, ele usa o domínio para moer o ambiente em poeira, e em seguida aplica a técnica de fogo para causar uma explosão massiva dentro da área do santuário. O nome original, Fukuma Mizushi, pode ser traduzido como cozinha do demônio que esconde a verdade. Isso reforça a ideia de que o domínio é literalmente um local de preparação e sacrifício, onde os inimigos são os ingredientes. Habilidades físicas e passivas de Sukuna. Se o santuário malévolo é sua arma, o corpo de Sukuna é o próprio desastre natural. Ele não é apenas um mestre em feitiçaria, ele é fisicamente o ápice da biologia em Jujutsu. Aqui está o que torna o Rei das Maldições um pesadelo físico. A força física e monstruosa de Sukuna possui uma força bruta que desafia a lógica, mesmo sem o uso de energia amaldiçoada. O corpo de 4 braços, em sua forma original, Heian, ele possui 2 braços extras que permitem imobilizar oponentes, enquanto desfere golpes mortais ou executa selos manuais. Poder de impacto. Ele foi capaz de arremessar Itadori Yuji através de vários prédios com um único chute, e subjugar maldições de nível especiais apenas com as mãos vazias. Sua maestria em reforçar o corpo com energia amaldiçoada é tão refinada que ele se torna virtualmente indestrutível, aguentando golpes que pulverizariam qualquer outro feiticeiro. A percepção e reflexo divino e sua capacidade de ler o campo de batalha é o que torna intocável. A visão de 360 graus, com seus 4 olhos, Sukuna possui um campo de visão expandido, tornando quase impossível um ataque surpresa. A leitura de energia, ele consegue ler a ativação da técnica de um oponente antes mesmo dela acontecer, apenas observando o fluxo da faísca de energia amaldiçoada. Velocidade de reação. Seus reflexos permitiram que ele acompanhasse a velocidade de Maki Zenin, que possui restrição celestial, e desviasse de ataques a queima-roupa de Satoru Gojo. Ele não apenas desvia, ele contra-ataca no mesmo milissegundo. A presença maldita e sua aura de terror. A simples presença de Sukuna é uma habilidade passiva de controle psicológico e físico, o instinto de sobrevivência. Quando Sukuna libera sua aura, animais fogem e feiticeiros experientes ficam paralisados de medo. Em Shibuya, sua mera manifestação fez com que os oponentes poderosos sentissem que a morte era inevitável. Sua vontade indomável. Sua alma é tão poderosa que ele consegue suprimir qualquer hospedeiro, exceto Itadori, e proteger sua própria existência contra a manipulação da alma como as de Mahito. Posse e controle de corpo. A possessão de Sukuna é um fenômeno único de encarnação, onde ele não apenas habita um corpo, mas transforma em um receptáculo para sua essência milenar. A encarnação através dos dedos de Sukuna dividiu sua alma em 20 dedos apodrecidos, que são objetos amaldiçoados de nível especial e indestrutíveis. A ingestão. Quando alguém consome um dedo de Sukuna, a alma de Sukuna desperta.
Na maioria dos casos, o hospedeiro morre instantaneamente devido à toxicidade da energia amaldiçoada. Fragmentação da alma. Sukuna tem o controle sobre os quais fragmentos de sua alma estão ativos. Ele pode escolher encarnar totalmente ou apenas observar o mundo através dos sentidos do hospedeiro. Controle do hospedeiro. Parcial versus total. O nível de controle depende inteiramente da compatibilidade e da força de vontade do receptáculo. O controle total, ou receptáculo comum para a maioria dos humanos, a ingestão resulta na perda imediata de consciência. Sukuna assume o corpo, que muitas vezes sofre mutações físicas, como o aparecimento de marcas e olhos extras. Para refletir sua forma original, o controle parcial, no caso de Itadori é um receptáculo perfeito, criado artificialmente para suprimir Sukuna. Ele consegue manter Sukuna enjaulado, permitindo que o Rei das Maldições assuma apenas em momentos de fraqueza extrema ou através de acordos. O controle por votos. Sukuna utilizou o voto vinculativo com Yuji para ganhar o controle total do corpo por 1 minuto, sob a condição de não machucar ninguém, uma brecha que ele usou para transferir sua alma para Megumi Fushiguro. A transferência para Megumi Fushiguro. Ao contrário de Yuji, Megumi Fushiguro não tinha capacidade de suprimir Sukuna. A subjugação da alma para garantir o controle total sobre Megumi. Sukuna realizou o ritual banho, Debete, e assassinou pessoas queridas do hospedeiro, como Tsumiki, para mergulhar a alma de Megumi na escuridão e desespero, impedindo qualquer resistência interna. A manifestação física e passiva. Mesmo sem o controle total, Sukuna pode manifestar bocas e olhos em qualquer parte do corpo do hospedeiro para se comunicar ou zombar, como visto frequentemente durante o início da jornada de Yuji. Conclusão. Ao final, entender as técnicas de Ryomen Sukuna é entender que no mundo de Jujutsu existe o poder e existe a vontade absoluta. Ele não vence apenas por ter mais energia ou cortes mais rápidos. Ele vence porque sua compreensão da alma e da realidade está séculos à frente de qualquer outro. O Rei das Maldições não deixa sobreviventes. Sukuna permanece como o ápice do que o feiticeiro pode se tornar. Ele é o desastre que ninguém pode prever e a chama que ninguém pode apagar. O trono continua ocupado, o santuário está fechado. Por enquanto, mas se Sukuna representa o auge das maldições, a próxima pergunta é inevitável: o quão forte alguém pode se tornar apenas com o próprio corpo e vontade? Clica na tela e assiste o vídeo sobre o quão forte é a Maki Zenin, e até a próxima.